sou a Lu. Oi, eu sou o Rod. E hoje a locadora permitiu assistir e vivenciar o filme Dungeons and Dragons, Honra entre Ladrões. Na verdade, em português ficou Honra entre Rebeldes. Eu acho que ladrões é uma palavra muito pesada. É verdade, poderia ser, né? Participar todos os personagens do Rebelde poderiam estar lá. Seria incrível. Então a gente foi ao cinema, assistimos a esse filme extremamente divertido. Eu já posso dizer que a gente teve uma boa experiência assistindo o filme. Dungeons and Dragons é uma franquia gigantesca de jogos de tabuleiro. Já existiram alguns filmes no cinema que não foram tão bons no início dos anos 2000. Mas esse retorno da série, dessa franquia, né, de jogos de tabuleiro, de RPG, para o cinema, foi muito bem feito. Muito bem feito. Muito bem produzido. E eu acho muito válida a minha opinião nesse assunto, porque eu sou uma pessoa que talvez algumas pessoas me odeiem agora por eu falar isso, mas eu sou uma pessoa que não consigo gostar de filmes que existem elfos e coisas desse tipo. Isso é verdade. Por exemplo, Senhor dos Anéis, nunca assisti. Não me apedreje na rua, não. Nunca por favor. assistiu e também não tem interesse em assistir, né? Que esse é um Amor, ponto só amor importante. aqui. Porém, eu tentei assistir, né? A gente tentou assistir e eu não consigo. É um gênero que não me agrada. Exato. Assim como tem pessoas que não gostam de terror, tem pessoas que não gostam de comédia. É um gênero, assim, que não... Vou falar a verdade, assim, ó. Se não fosse o Rodolfo me levar pra assistir, eu não pagaria pra assistir Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons. Não pagaria. E eu acho que isso em parte, é um mérito do filme de ter construído uma narrativa, uma história que não só encanta pessoas que conhecem já o universo do Dungeons and Dragons. Eu nunca tive a oportunidade de jogar essa franquia de RPG. Eu joguei algumas outras escolas, né? Outros estilos, outras regras, mas acaba se conhecendo pela cultura popular, né? Nos últimos anos cresceu muito a história do Dungeons and Dragons, teve lá na série do Stranger Things, tem vários tweets, né, lives na Twitch jogando Dungeons and Dragons, outros RPGs, então está na língua de boa parte da galera da internet, né, da galera conectada, dos jovens conectados, o que é o Dungeons and Dragons. Então não é uma franquia que está completamente inusitada, mas existem muitas pessoas que não se interessam no assunto e vão assistir o filme sem saber, né, sem ter uma pré-opinião ou então um entendimento prévio sobre o que é Dungeons and Dragons, e o filme é muito bom para essas pessoas também, né? É um filme muito divertido. Eu acho que uma coisa que talvez o trailer peque de alguma forma é que parece que é um filme serião, assim, que é um filme super sério, de monstros, e enfim. Uma aventura só, né? Uma aventura. Eu acho que puxa muito pra parte da comédia, que é uma coisa que eu gostei bastante no filme, assim. Eu diria que é 50% aventura e 50% comédia. Justo, eu fiquei impressionado com a forma como eles retrataram o humor no filme, porque é o tipo de filme que eu gosto, que eu acho engraçado, que é o filme que não se leva a sério. Não é que seja um grande filme de piada sobre o gênero, eles não fazem... eles não tornam o assunto, o tópico, como se fosse algo idiota. Eles levam o contexto a sério, mas as piadas, o humor e os erros e as falhas que eles cometem demonstram isso, que eles entendem quem eles são e não se levam tão a sério, sabe? Eles não tentam ser um novo Senhor dos Anéis, sabe? Com uma aventura épica, com personagens que vão mudar a história do universo e tudo mais, não. É uma aventura bem específica, até numa linguagem de tipo de filme, aqueles de filmes de assalto, né? Que monta um plano, sim, tenta realizar o plano, aquele grupo de pessoas se unem com um propósito único de fazer um assalto. A gente viu isso no primeiro Homem-Formiga, né? Que era esse lance de querer roubar alguma coisa, né? E depois nos Vingadores, de novo, com aquele roubo das joias do infinito no tempo, né? Sim. Então é esse tipo de filme, só que muito engraçado, de rir mesmo. De pegar cenas de tu não só
dá o sorrisinho de lado de boca, mas tu ri mesmo, dá uma gargalhada, né? Os personagens são muito Os divertidos. personagens são divertidíssimos, eles buscam representar o que seria um grupo de RPG jogando, então cada um tem a sua característica, tem as suas habilidades, e juntos eles formam esse time que, na maioria das vezes, não conseguem realizar o que eles querem, mas eles têm o que une, que é a vontade, né? O desejo de se suceder Se e unem por uma concluir. causa. Exatamente, a causa uniu esses rebeldes, né? Não ladrões, rebeldes. No Brasil, rebeldes. O filme, então, ele agrada quem é fã de Dungeons and Dragons, agrada também quem não é fã, quem não conhece Dungeons and Dragons. E aí que eu acho que poderia ter sido melhor divulgado para trazer essas outras pessoas, porque eu não sei como é que vai ser a bilheteria, mas eu acho que, por exemplo, pessoas que não têm mínimo interesse em RPG podem acabar se afastando por ver o título do filme. Se fosse algo um pouco mais livre dessa algema, que é o Dungeons and Dragons, tá o nome, talvez convencesse mais pessoas, quando vê até chamasse de Caverna do Dragão, né? Que foi o desenho animado que marcou a infância de gerações de brasileirinhos e que é um Dungeons and Dragons. Assisti. Também não assistiu, o que também é um ponto importantíssimo, né? Que ainda não tendo assistido Caverna do Dragão também gostou do filme, né? E um adendo, e depois na hora do spoiler eu vou entrar mais a fundo nisso. A galera da Caverna do Dragão aparece no filme, né? Eles foram levados, importados, claro, de pano de fundo. Eles não são explorados com profundidade, mas é um tapa nas costas. Ó, a gente se lembra de vocês que assistiram Caverna do Dragão. Foi uma coisa assim que, pra quem assistiu Caverna do Dragão, acho, foi uma coisa muito legal, assim. Foi muito ter divertido. esse adendo no filme, né? Exato, porque o desenho ele era Dungeons and Dragons. Óbvio, eles traduziram de uma forma para participar da TV brasileira como Caverna do Dragão. Aquele jeitinho Herbert Richards. Exatamente, jeitinho Herbert Richards. Então, para quem gosta, para quem não gosta, é um filme que a gente recomenda assistir. É um filme família. Família. É um filme família, tem susto. Eu tomei um susto terrível uma hora quando um dos vilões, né, faz uma magia maluca e, bum, dá um susto. Eu dei uma tremida, assim, não estava esperando sofrer um susto assistindo Dungeons and Dragons, mas sofri. Mas fora isso, é um filme que ele tem uma linguagem para ver todo mundo junto, sabe? Ele Inclusive, é um filme bem universal. No cinema que a gente foi, tinha pessoas de todas as idades, né? Sim, tinham pessoas mais velhas, tinham pessoas mais jovens, então realmente é um público bem amplo e o filme consegue. É o tipo de filme que lembra até um pouco do que o Shrek se propõe, né? Um filme tem piada para pessoas mais velhas, piadas para pessoas mais jovens, só que é uma aventura no Dungeons and Dragons. Eu não diria que é uma obra de arte como Shrek. O nível do Shrek, não, Shrek é outro. Assim, ó, mirou naquele tipo de linguagem de cinema, mas jamais serão o Shrek. Isso é impossível. Shrek é um assunto complicado. É um assunto sensível. Eu acho que pode ser um assunto para a nossa próxima gravação sobre o Gatos de Botas 2. Será que vai ter esse vídeo? Não sei. Fique ligado aí no canal, se inscreva, curte, compartilhe. Mas fechando agora a nossa opinião sem spoiler sobre Dungeons and Dragons, eu queria saber a tua nota de 1 a 10 dragões. Quantos dragões tu dá pro filme? Eu daria 8 dragões. 8 dragões, boa nota, acima da média. Eu já vou um pouquinho mais acima, porque eu realmente saí muito feliz do cinema e com vontade de mais. Realmente ele gostou muito. Eu saí com vontade de quero mais. Pode ser uma série, pode ser uma minissérie, pode ser outros filmes, porque realmente a história se passa com aquele grupo, mas nós somos apresentados a um universo, né? Um mundo de possibilidades de outras aventuras que podem ser com outros personagens, outros momentos. Então eu dou uma nota 10 dragões, porque realmente eu fiquei muito animado com o filme, eu achei muito divertido, ri bastante, estou ansioso para assistir com meus pais quando vier a disponibilização em streamings. Mas olha... Mas vamos deixar claro, né, que não é pra gente se emocionar muito, que talvez tenha alguma outra coisa. Porque a gente pode criar expectativa que nem eu criei quando Beyoncé e Lady Gaga lançaram o telefone. O clipe tinha um continue no final do clipe. Eu passei minha vida inteira até hoje, tô perto dos 30 anos e nada aconteceu ainda. Aconteceu. Então,
Ainda é uma chaga que tem em minha É alma. verdade. Então eu acho bom a gente não ter muita expectativa nessas O coisas. segredo da vida é não criar muita expectativa. O Inclusive, resto Lady Gaga, se você tá vendo esse vídeo, nos liga aí, que a gente tem umas liga pra ideias. gente que as ideias do clipe Tá tá prontinha. numa gaveta aqui de casa. Mas é isso, pessoal. Agora a gente vai dar uns breves comentários com spoiler. Então, se você não viu o filme ainda, volta pra cá depois de assistir. Se você não se importa ou se já viu, agora eu vou fazer 1 ou 2 comentários sobre o filme que podem talvez entregar algo secreto, né? Mas sobre a Turma da Caverna do Dragão, teve um comentário que eles fazem no momento onde eles se encontram dentro daquele labirinto mágico, que a Turma da Caverna do Dragão tá presa numa gaiola e o personagem principal lá do Chris... Principal não, né? Todos são principais, mas o Chris Pine, que faz o bardo, ele comenta assim, não vamos seguir eles porque se a gente entrar nessa gaiola vai nos levar para outro lugar, que vai nos levar para outro lugar, que vai nos levar para outro lugar, a gente não vai sair daqui. Na verdade foi uma piada o desenho Caverna do Dragão, que o grande mote, como não assistiu, vou te dar um spoiler do desenho, cada episódio eles eram prometidos a saída daquele mundo para voltar para a realidade deles, porque eles são do nosso mundo e foram parar no mundo da Caverna do Dragão. Só que o grande mote do desenho é esse, que eles faziam o que o mestre pedia e nunca saíam. Eles ficavam sempre nesse loop eterno de resolver uma missão e voltar e resolver, e as crianças ficavam presas, né, nesse inferno de tentar sair do universo da Caverna do Dragão. E eu quero falar uma coisa agora, que eu tenho quase certeza de que o mago da Caverna do Dragão mora em São Leopoldo. Mora em São Leopoldo, o mestre dos magos? Eu já vi ele várias vezes, inclusive na estação Unicinos de São Leopoldo. Se alguém quiser conferir, ele tá sempre andando por lá. Isso é uma história verídica, tá? É fato. Ele existe. E mora em São Leopoldo. E a dica é não segue as dicas dele, porque senão tu vai ficar preso nesse loop infinito de tentativas de sair. Apenas observe de longe, né? Exato. Se você vê ele na estação. Mas foi muito legal o desfecho do filme. São várias tentativas e falhas deles de forma criativa para tentar, enfim, impedir, né, o desenvolvimento do filme, recuperar o item desejado, que era aquele amuleto da ressurreição. Então, o desfecho da evolução dos personagens, ver lá o maguinho que evoluiu a ponto de conseguir reverter a bruxa do mal, a forma como todo mundo se junta, realmente deu uma satisfação de ver, né, o caminho deles até aquela batalha final com a bruxa carequinha vermelha. Então, não tem muito assim de spoilers terríveis no filme. Ele é um filme bem direto, como você que assistiu já viu, mas nesses pequenos detalhes que eu acho que tá o ouro, né? A questão dessa brincadeira com a galera da Caverna do Dragão, a questão dos erros, né? Que mostra que eles são pessoas falhas, e muitas pessoas comentam que é exatamente assim que funciona um jogo de RPG de mesa, são tentativas e erros, tentativas e erros. Então eles realmente conseguiram bem representar isso no filme. Eu acho que só fica a nossa recomendação, né? De novo. Eu super Se não recomendo. viu aí, ó, e tá vendo os spoilers, vai lá assistir, procura no teu cinema. Se você tem filhos e eles gostam de filmes de fantasia... Não tão novos. Não filhos tão novos, porque novos. se for muito novo também vai assustar a criança. Pode ser ali depois dos 10. Eu falei esperando que os pais tenham um pouco de bom senso, né? É verdade, é verdade. Mas enfim, é muito bom. Um filme para crianças não tão crianças, para pais, para avós, para tios, tias, irmãos, irmãs, primos. Animais também podem gostar. Mas é isso, fica a nossa recomendação. Assiste, depois deixa aí nos comentários se tu gostou ou não, e não se esquece de compartilhar com teus amigos para o nosso canal chegar cada vez mais a mais brasileirinhos cinéfilos e não cinéfilos que só gostam do bom filme assistir. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.